Então, quero fazer uma brevíssima apresentação dos nossos convidados. A pesquisadora Ana Carla Bruno, ela é graduada em História pela Universidade Católica de Pernambuco, com doutorado em Antropologia e Linguística pela Universidade do Arizona. É pesquisadora titular do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, com experiência na área de Antropologia Linguística, com ênfase em Linguística Indígena, atuando principalmente nos temas revitalização e manutenção de línguas indígenas, Antropologia Linguística, Língua e Ideologia, Língua e Desigualdade Social e relação Língua, Cultura e Sociedade e Comunidade e Povos Tradicionais. A professora Arminda Botelho Mourão é pedagoga com doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é professora associada da Universidade Federal do Amazonas, tem experiência na área de educação, com ênfase em qualificação profissional, atuando principalmente nos temas educação ambiental, trabalho e educação, representação social, formação de professores e educação. É autora de diversos livros e também coordenou o programa de pós-graduação em educação da UFAM e atualmente exerce o cargo de diretora da Faculdade de Educação da UFAM. A professora Nilza Pereira Araújo é graduada em Psicologia pela Universidade Católica de Santos, doutorado em Psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo, é professora adjunto da Universidade Federal de Roraima, diretora do Centro de Educação, é professora e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, atuando principalmente nos temas dependência, alcoolismo, etanol e sensibilização. O professor Niomar Pimenta é graduado em Engenharia de Telecomunicações pela Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações, com doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor assistente da Universidade Federal do Amazonas e diretor do Fundo Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica, FUCAP. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em telecomunicações, atuando principalmente nos temas redes de conhecimento. O tema dessa mesa redonda número 3, como já destacou o doutor Adalberto Val, é Educação e Cultura para a Formação de Cientistas e Inovadores nos Trópicos. Naturalmente que é um tema bastante amplo e um desafio a cada um dos nossos convidados. Então, apenas relembrando o método de trabalho, cada um dos nossos convidados terá inicialmente um tempo de 5 minutos para a sua exposição inicial. Depois faremos uma segunda rodada, também de 5 minutos, levando em consideração o que foi expresso na primeira rodada. Depois se abre a plateia para as perguntas e se devolve a palavra à mesa para mais 5 minutos para cada um dos nossos convidados. Então, eu gostaria de, já iniciando, e seguindo neste momento a ordem alfabética, pedir à professora, a pesquisadora Ana Carla Bruno, que possa, então, iniciar a sua exposição. Eu vou controlar o tempo para que nós possamos seguir dentro do tempo programado para esta mesa redonda. Muito obrigado. Obrigada a todos, obrigada, professor, obrigada a todos os colegas do INPA e colegas acadêmicos de outras instituições. Vamos tentar resumir em 5 minutos sobre a relação educação e cultura para a formação de cientistas, né? Então, eu selecionei alguns tópicos para a gente refletir e debater posteriormente. Eu acho que quando a gente pensa a relação educação e cultura e a formação de cientistas na realidade amazônica, é preciso a gente atentar para uma diversidade étnica, cultural, linguística, social, que muitas vezes é desconhecida, silenciada
ou simplesmente ignorada. E a gente vai chegar ao ponto dessa questão. Se a gente for pensar a realidade do Estado, do Amazonas, o Estado tem 64 etnias indígenas, ou seja, 64 povos, grupos indígenas diferenciados, e dentro de 64 etnias indígenas, a gente tem 29 línguas que ainda são faladas. E a maioria delas em São Gabriel da Cachoeira, um município próximo da gente. E aí, o que tem a ver isso com o nosso tema, né? Estes grupos eles estão cada vez mais buscando formação acadêmica, e buscando formação acadêmica de alto nível, ou seja, o ensino fundamental e o ensino médio não é mais o limite para esses grupos. Tá? Um exemplo que eu quero dar para vocês, esse ano, na seleção de pós-graduação em Antropologia Social da UFAM, 12 indígenas concorreram a 5 vagas para mestrado. Eles querem pensar suas próprias culturas, mas eles também querem fazer o que a gente chama de antropologia cruzada. Um exemplo disso, doutor Adalberto, eles querem entender como os cientistas do INPA categorizam, classificam os peixes. É um dos exemplos. Será que os cientistas do INPA categorizam e classificam os peixes da mesma forma que os tucanos fazem? Essa é uma das questões. Eles querem entender também como é o fazer científico de alguns cientistas do INPA. Além disso, eu acho que um ponto importante que a gente tem que pensar e refletir sobre é que estes grupos não estão mais em redomas, no sentido que, agora, os nativos, entre aspas, os informantes, entre aspas, os sujeitos, entre aspas, eu prefiro chamar os agentes sociais, eles leem o que a gente escreve sobre eles. E eles querem também escrever, falar, contestar, refletir e contribuir com nossos trabalhos e percepções. Fazendo campo entre 2006 e 2008, entre os Tenharim e os Parintintim, no sul do Amazonas, na Transamazônica, discutíamos numa oficina com jovens sobre o papel e a importância da manutenção da língua e da cultura, que, obviamente, eles acham importante. Mas os novos conhecimentos adquiridos na escola hoje, para muitos deles, são importantes também em termos de expectativa para o futuro. Muitos deles querem tornar-se médicos, advogados, professores, cientistas, ao invés de pajés, lideranças tradicionais, o que é claramente normal. A minha pergunta, que é para a gente debater aqui, é: nossos cursos de pós-graduação, nossos cursos de graduação, estão preparados para dialogar e lidar com esses alunos e suas experiências? E, nesse caso, eu não estou pensando só na questão indígena. A gente precisa também que isso é um problema para a formação também de cientistas não indígenas. Por que isso? A ciência das caixinhas também limita o nosso diálogo com outras áreas, com outras ciências. Eu não estou falando, nem quero dizer, que não devemos nos especializar. Sim, temos que ser bons, competentes nas nossas áreas, mas é preciso estar apto e estar atento para trabalhar com a diversidade e a diferença. Dessa forma, penso eu, é possível pensar em inovação nos trópicos. Hoje de manhã, eu fiquei muito feliz de escutar o Dr. Philip falar que existe um grande problema de interdisciplinaridade. E, de fato, eu acho que ele foi no ponto. Para ser interdisciplinar, não é colocar pessoas de áreas diferentes juntas. As pessoas precisam ser interdisciplinar. As pessoas precisam se permitir e querer dialogar com as outras áreas. Pensando nisso, formamos excelentes biólogos, excelentes ecólogos, pedagogos, engenheiros, administradores, mas que não sabem lidar com pessoas, que não sabem lidar com conflitos e não sabem lidar com um universo mais amplo, que é o universo político e econômico. A gente pode estar pensando, mas eu vou fazer ciência. Tá, muito obrigado. O universo da ciência também é um universo político. Esse sistema teórico cognitivo, que a gente chama de ciência, faz parte e está inserido dentro de um contexto social, econômico, político, cultural. E eu acho que é importante a gente pensar que essa qualificação técnica que muitos dos indígenas estão procurando hoje, devido ao quê? Porque a qualificação técnica produz poder social, legitima o direito de falar e de agir.
por isso que é importante a gente refletir sobre os dados que coletamos, os dados que produzimos, pois não podemos mais fragmentar a realidade. Nesse sentido, outro aspecto que é importante refletir, e que também foi abordado pelo Dr. Philip, é o papel da mídia na percepção que a sociedade tem sobre ciência. Interessantemente, vivemos dois paradigmas. Depois eu falo dos dois paradigmas que a gente vive, a ciência e o jornalismo. Obrigada, desculpa. Obrigado, professora. Não é que eu possa controlar o tempo, mas pelo menos estou marcando, né? Controlar o tempo é meio difícil. Mas, enfim, professora Arminda, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite. E esse tema vem ao encontro do que nós estamos discutindo na Faculdade de Educação, sobre a nossa organização do trabalho na faculdade, inclusive a figura do que nós chamamos do professor pesquisador. E nessa discussão da educação, formação de pesquisadores inovadores, eu acho que a gente tem que sair das tendências de investimento na pesquisa. Aquela tendência que o investimento é igual para todos. Eu vim agora do MEC, o MEC quer que a gente elabore um trabalho de educação do campo, mas o dinheiro que ele vai dar para a Faculdade de Educação, para a universidade, é o mesmo que ele vai dar para Pernambuco. Ele esquece, né, que nós não temos estrada, que nossos caminhos são os rios, né, esquece das etnias. Então, investimento para a pesquisa, para a educação, tem que ser diferenciado. A outra tendência, que é mais preocupante, a meu ver, é que as universidades, os centros de pesquisa, as instituições de pesquisa, devem estar a serviço das empresas. Como nos Estados Unidos, a universidade ela está bem colada às empresas. E isso é preocupante por duas razões. Primeiro, que há um encolhimento da esfera pública e, consequentemente, o investimento público sendo direcionado em nome do desenvolvimento para a empresa privada. E uma outra discussão é a interferência na construção do conhecimento, onde coloca as mudanças curriculares para o atendimento do mercado. É muito compreensível essa posição, essa tendência, já que nós vivemos no mundo do capital. Mas é preocupante, porque um país como o Brasil é fundamental à esfera pública, à universidade pública, à escola pública, às instituições de pesquisas públicas. E nós, então, temos discutido muito, né, que, com respeito à diversidade cultural, como já colocou a minha colega, é preciso que esse respeito à diversidade cultural seja materializado, porque a política da diversidade é lindíssima, mas essa política da diversidade não se traduz na materialidade da vida. E é preciso que ela se traduza na materialidade da vida. A diversidade, aí eu toco o tempo todo, não se fala em educação, não se fala em pesquisa, não se fala em atendimento à necessidade social sem investimento. Então, para atender toda essa discussão e esse discurso maravilhoso da diversidade, é fundamental a diversidade, inclusive, do financiamento. E nessa discussão, nós temos nos debruçado muito que é fundamental as universidades, os institutos de pesquisa, eles não vão resolver o problema da formação do conhecimento se nós não tivermos a formação lá da base.
Então, nós precisamos trabalhar um sistema educacional. O Brasil não tem um sistema educacional. A Conferência Nacional de Educação bateu nisso. E me parece que quem elaborou o próximo PNE, que já votou e já tem uma série de modificações e polêmicas, não foi respeitada uma discussão do sistema educacional. E nessa discussão do sistema educacional, é claro que é preciso que se mude a organização do trabalho dentro do sistema educacional. É fundamental que se repense como se organiza o trabalho dentro das escolas, o trabalho dentro da universidade, porque tem que haver uma articulação com as mudanças que ocorrem no mundo do trabalho, as mudanças que ocorrem na sociedade. E aí nós colocamos, fechando essa primeira rodada, que é preciso criar, sem forçar e sem desrespeitar a diversidade, a figura do professor pesquisador em todos os níveis. A pesquisa na escola de todos os níveis. E uma articulação dos diferentes níveis. E também uma estrutura de pesquisa. Uma estrutura de pesquisa, uma ampliação, ou melhor dizendo, a quebra da disciplina, dos nichos que nós temos da pesquisa. Porque nós vivemos num mundo onde se ampliou. E a questão da disciplina, ela está sendo fracionada. Evidentemente que nós temos que conservar os saberes, respeitar os saberes tradicionais, mas é preciso, sobretudo, articular as diferentes áreas do conhecimento para que a gente traduza na prática o que tanto se fala, que é a interdisciplinaridade. E nós já estamos falando até na transdisciplinaridade, mas é preciso que se mude, inclusive, a nossa mentalidade, a nossa representação, porque fica no discurso, mas as nossas práticas acabam sendo outras. Muito obrigada. Obrigado, professora Arminda. Eu passo, então, à professora Nilza Araújo, para a sua primeira intervenção. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite por estar aqui, representando a Universidade Federal de Roraima, podendo compartilhar com vocês esse momento tão importante, né, esse terceiro encontro preparatório para o Fórum Mundial de Ciência. Desde ontem e hoje tenho aprendido muito. Está sendo muito rico esses momentos, as mesas, as palestras. Então, eu levo para Roraima um aprendizado. Então, o que eu posso, no momento está dando uma pequena contribuição, um relato de experiência no meu estado. A universidade é jovem, ela tem apenas 23 anos, mas ela tem características, ela tem uma diversidade cultural muito grande. Ela não tem o número de etnias como aqui no estado do Amazonas, que a professora Ana também relatou. Nós temos apenas 9. Mas o território estadual é de 60% de área indígena. Então, em 2004, a universidade criou o curso de licenciatura intercultural, que justamente tem como objetivo valorizar a pesquisa, tanto como instrumento de formação do professor indígena, quanto do valor da cultura e da identidade indígena. E a ânsia desses professores, alunos, porque ele tem a pedagogia da alternância, enquanto nós estamos no nosso período regular em aulas, eles estão estudando, então, janeiro, fevereiro, e eles querem continuar. Então, o Centro da Educação, nós não temos ainda uma oferta de um mestrado, fizemos uma proposta encaminhada. Então, juntamente, o mestrado em Educação, com a participação dos 2 centros, o Instituto, a Licenciatura Intercultural, formação de professores,
e o Centro de Educação estar ofertando um mestrado em educação. Então, para esses públicos-alvo. Então, é muito importante nós pensarmos, assim, enquanto sociedade, enquanto nosso meio, né? Então, nós estamos trabalhando enquanto pesquisadores, qual é a demanda? Então, pensando em educação e cultura para a formação de cientistas inovadores nos trópicos, eu não posso deixar de falar da educação que se começa lá no início, a educação básica, para a pesquisa, inclusive a formação. Então, nós temos, com prazer, a minha universidade, meu centro, o colégio de aplicação está vinculado a ele. Então, uma participação muito grande dos alunos do ensino médio no programa de iniciação científica, as bolsas PICEM. Aqueles R$100, né, que os alunos têm, é concorrido. Isso vai refletir aqui, lá na frente, né? Então, o resultado não é amanhã, será quando os futuros pesquisadores. Então, eles já terão essa base. Então, veja bem, quando nós pensamos também em cultura e educação, nós, voltando na questão indígena, nosso estado, que é tão importante, eu vejo no curso, né? Eu sou psicóloga de formação, mas na minha formação eu não tive a disciplina de psicologia e povos indígenas. E os meus alunos têm. Então, veja a importância, quando você pensa em formar esse aluno, qual é a realidade? Ele vai trabalhar, qual que é o seu público, né? E o que a professora Arminda colocou de interdisciplinaridade, eu não tive também na minha graduação, e os meus alunos têm. Nós temos uma disciplina obrigatória, atividade inter. Nós, professores, para alcançarmos o objetivo dessa disciplina e entendermos o resultado lá na frente, que já estamos colhendo, onde, quando é lançado o programa de iniciação científica da universidade, estão batendo na nossa porta. E no meu centro, o curso de pedagogia, como não tem ainda essa disciplina, o que acontece? São poucos os alunos que batem na porta. Os professores precisam correr atrás dos alunos que queiram participar do programa de iniciação científica. Então, toda uma formação, né? Toda uma formação, isso que eu queria chamar a atenção para esse ponto. Obrigada. Muito obrigado, professora Nilza. Eu passo ao professor Niomar Pimenta. Boa tarde. Queria agradecer o convite, estar aqui. Eu creio que o convite para que eu esteja aqui é muito em função da denominação do painel, que cita formação de cientistas e inovadores. Minha instituição trabalha com inovação e eu vou, se me permitirem, puxar um pouquinho para esse lado aqui, as considerações que eu vou fazer para a reflexão de todos, dentro do tema, evidentemente, que o painel aborda. Todos nós, né, somos da época que o MCTI se chamava MCT, né? Por que virou MCTI? Porque o governo quis chamar a atenção para a inovação, né, para atrair para dentro das próprias instituições de ensino, de pesquisa, a importância da inovação como uma estratégia para o desenvolvimento de um país. Os países consideram que a inovação é um elemento importante para o seu desenvolvimento e têm investido muito na questão da produção do conhecimento focada para essa atividade. E isso, evidentemente, está associado a conhecimento, a produção de conhecimento que nasce aqui, nos institutos de tecnologia, nos institutos de ciência, nas universidades. Mas, para isso, é preciso ter uma estrutura, é preciso ter uma estratégia, é preciso ter políticas, né? Os países desenvolvidos desenvolvem o que se chama de um sistema local de inovação, né, que junta nesse ambiente, que não é um ambiente formal, mas é um ambiente de interesses coletivos, laboratórios, universidades, infraestrutura, legislação adequada para juntar os atores em
prol de resultados comuns, e também a questão principal, que é de recursos humanos qualificados. Aqui na região, aqui em Manaus, nós estamos, por conta da liderança da Secretaria de Ciência e Tecnologia, trabalhando nesse sentido, de criar um ambiente de inovação, um ambiente que junta a academia, que faz ciência, que forma recursos humanos qualificados, com o propósito de fazer inovação que acontece, principalmente a inovação tecnológica, nas empresas. E aí, para a reflexão de todos aqui, eu acho que eu queria colocar uma situação muito... que eu acho que é um desafio muito grande para todos nós, né? Que é o nosso modelo de desenvolvimento econômico, que, na minha visão, encontra uma necessidade muito grande, bem intensa, da participação da academia no processo de, não vou dizer mudança, mas de melhoria desse modelo. Se a gente olhar, né, fazendo um paralelo entre um eixo, a academia, e outro eixo, a iniciativa privada, que é onde estão as empresas, nós vamos olhar que o principal modelo de desenvolvimento econômico do Amazonas é o polo industrial, né? E o polo industrial é constituído basicamente de empresas multinacionais. É um modelo que nós adotamos aqui, de atração de capital externo, de tecnologia exógena, e a inovação de produto não acontece na região. Isso é sabido, notório, todos sabem disso. Por esse prisma, a participação da academia nesse processo é mínima, é pequena. Não há inovação no distrito industrial, pelo contrário, há inovação de processo. E aí, de certa maneira, a academia participa, a nossa academia participa desse processo. E essa é uma questão para reflexão. Qual é o modelo que nós queremos construir para os próximos 50 anos, se a Zona Franca for prorrogada como esperamos? Aí, qual vai ser o papel da academia dentro desse processo? As universidades vão ter o mesmo papel ou vão poder se capacitar para ter inferência na produção de novos produtos? Porque isso exige uma drástica mudança na nossa postura, na postura do processo de estruturação dos institutos de tecnologia, das universidades, posturas, evidentemente, diferentes do que temos hoje. Por outro lado, se a gente olha a questão da academia nossa, do ponto de vista das atividades que envolvem a biodiversidade, se produzir ciências baseadas na biodiversidade, a nossa academia é relativamente forte, crescendo. Está se estruturando, cada vez mais se estruturando, cada vez mais tendo maior qualificação dos seus profissionais, cada vez mais tendo laboratórios adequados. Mas, em compensação, do outro lado, do lado das empresas, não há interlocução, porque não há muitas empresas na área de biotecnologia, ou nem que não seja biotecnologia, que sejam tecnologias usando a nossa biodiversidade. Então, esse é um desafio também para nós. Nós vamos continuar com o modelo de desenvolvimento em que o desenvolvimento científico produzido pela academia, do ponto de vista do uso da nossa biodiversidade, vai continuar sendo meramente ciência, ou teremos algumas políticas, né, embora o esforço exista, mas com mais intensidade, para que nós possamos, para que nós possamos ter empresas também de base tecnológica usando a biodiversidade. Esses são temas que eu acho que merecem a reflexão da sociedade, porque nós sabemos que o nosso modelo econômico é frágil, é um modelo baseado em incentivos fiscais e, evidentemente, que as sociedades desenvolvidas buscam, na verdade, modelos em que elas detenham conhecimento e possam utilizá-los para o desenvolvimento econômico. Não adianta fazer ciência também se nós não mudarmos isso, minhas colegas falaram aqui, um modelo de educação em que a ciência não seja exercida para a formação lá embaixo, no ensino fundamental, no ensino básico, no ensino médio, que é algo que o Brasil hoje não procura intensificar. Então, para a reflexão de todos, eu acho que esse é um ponto importante, acho que é um fórum importante para que no futuro nós possamos pensar no nosso futuro, no papel que a nossa academia, que a nossa ciência tem no modelo de desenvolvimento econômico do Estado. Obrigado ao professor Niomar. Então, a gente passa então à segunda etapa dessa primeira parte. Eu vou devolver a palavra aos nossos palestrantes.
E eu recomeço com a professora Ana Carla, para que possa complementar a sua apresentação, bem como comentar o que foi já exposto pelos demais participantes desta mesa. Obrigada, professor. Tudo bem, 5 minutos. Então, só retornando à discussão que foi iniciada pelo Dr. Philip pela manhã, a gente vive 2 paradigmas, eu acho, com a relação ciência e jornalismo, ciência e mídia, né? Por um lado, a gente tem uma discussão muito presente e recorrente do papel do jornalismo científico na difusão e popularização da ciência, que no INPA e nas outras instituições a gente sabe que isso é muito importante, mas, por outro lado, temos também uma mídia que confunde e que desinforma, muitas vezes, a população. E eu vou ser específica nisso. Assim, como o Dr. Philip falou pela manhã, que muitas vezes a mídia coloca que a ciência aumenta, que a ciência inventa, que a ciência não deve ser levada tão a sério, né, numa mídia de outro paradigma, e que existe um processo de negação da ciência por uma parte de uma mídia, a gente também tem um problema paralelo dentro da antropologia, muito presente na discussão da mídia atual, se a gente atenta. O Dr. Philip atentou para a questão das mudanças climáticas, e eu vou atentar para a questão das terras indígenas. E pode pensar que não tem relação, mas tem a relação com a educação e formação da nossa sociedade. No sentido que hoje a gente tem um agronegócio forte, uma bancada ruralista extremamente poderosa, com empresários e políticos que manipulam essa mídia, e que a mídia do jornalismo científico, às vezes, não tem condições de encontro a elas. Nos últimos meses, recorrentemente e constantemente, a gente vem sendo atacado, e quando eu falo a gente vem sendo, eu estou falando os antropólogos brasileiros, vem sendo atacado, e seus laudos também, pela essa bancada, dizendo que a ciência antropológica é uma ciência medieval, né? Então, recorrentemente, desde final de outubro e agora novembro todo, a revista Veja e a Folha de São Paulo, com várias matérias, através de uma senadora chamada Cátia Abreu, fala que a visão medieval da antropologia deixa o índio na penúria, que existe uma farra da antropologia oportunista. E o mais interessante é que essas pessoas se avodam de antropólogos. Essas pessoas se apropriam das nossas teorias, como se apropriam das teorias de mudanças climáticas também, para se dizer no direito da população que eles entendem mais do que os cientistas. E o que é mais interessante é que isso coloca uma diversidade de etnias numa única perspectiva. E o caso que eu estou falando para vocês é o caso dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, que muitas mortes ocorrendo, e essa mídia entre cientistas, no caso antropólogos, e essa mídia bancada pela bancada ruralista, a ciência incomoda, sobretudo os interesses desenvolvimentistas do país. E a gente tem que pensar, professor, ciência e inovação, ciência e economia, às vezes a ciência incomoda esses interesses desenvolvimentistas do país. E a forma como ela é mostrada pela mídia, no meu ver, só aumenta o preconceito e os conflitos com esses grupos indígenas, né? As pessoas não entendem. Eu queria, não sei se eu tenho tempo, mas se o Lincoln pode mostrar, essa diversidade que existe no nosso país. E aí, esse preconceito em relação às questões indígenas, e eu acho que as professoras têm razão, a gente tem que começar com a formação da educação fundamental. As nossas crianças, os nossos jovens, né? Nós somos pesquisadores, estamos dentro da academia, mas a gente forma as pessoas também, né? E quando a gente forma, eu estou falando de ecólogo, biólogo, por causa da minha instituição, que não sabe lidar com a diferença, não sabe lidar com o conflito. Você pode botar na segunda página. Eu queria deixar só 2 falas para vocês. Uma é como os indígenas percebem a formação e a educação. E a outra é para mostrar que, muitas vezes, a gente forma esses administradores ou esses gestores que estão no ICMBio, né, que aprendem como fazer parcela, que aprendem como respeitar a flora e a fauna, mas que não conseguem essa coisa da ciência particularizada, dessas ciências em caixinhas. E, como o professor falou, se nós não nos permitimos ser interdisciplinares, a gente recai nessa questão da segunda fala que vocês vão ver. Ou seja, pessoas com toda a formação científica, com todo o potencial,
sendo bons profissionais, mas que, quando começam a lidar com o mundo real, com o universo dos conflitos, não conseguem se atentar. E é a fala 2 que eu gostaria que vocês lessem, né? Acho que eu quero mais debater com vocês, mas essa questão do perigo das ciências em caixinhas, e que a gente começa na nossa formação básica. E nós, como pesquisadores, né, nesse instituto, eu acho que a gente tem que pensar em praticar, sim, ser interdisciplinar, não nos barcos colocando biólogos, antropólogos, sociólogos, administradores, mas pensar de forma interdisciplinar. Muito obrigado, professora. Professora Ana Carla, eu quero agradecer e passo a professora Arminda Mourão. Eu mudei o que eu ia falar com a fala do professor da FUCAP. Por quê? O meu trabalho, de doutorado, foi no Distrito Industrial. O trabalho é intitulado A Fábrica como Espaço Educativo. E a gente verifica, no Distrito Industrial, que a nossa indústria ela é de montagem, é a chamada indústria limpa, e que, na verdade, não inova coisíssima nenhuma. Traz tudo prontinho, e o máximo que é feito no distrito é uma adaptação do que trazem, né, a condições climáticas locais. E aí eu concordo com o senhor numa coisa, é preocupante. É preocupante que não há uma discussão na academia, nos meios científicos, de um novo desenvolvimento para a região. A gente está o tempo todo na corda bamba, né, de uma zona franca que pode acabar, porque é incentivos, e a gente não pensa, né, como avançar. E aí é importante que a gente discuta isso, e aí vem uma pergunta, e porque a ciência não é neutra. Né? A pergunta é, em que interesse nós estamos respondendo? Porque se a gente responde aos interesses que nós estamos respondendo, aí nós temos um campo vastíssimo de desenvolvimento. E temos uma concepção diferenciada de desenvolvimento. Né? Embora eu seja uma crítica da discussão, não é da discussão, da terminologia desenvolvimento sustentável, eu não acredito em desenvolvimento sustentável num capitalismo que a tendência é expandir e precisar cada vez mais de matéria-prima. O desenvolvimento sustentado é uma ideia, mas que na prática, com essa sociedade selvagem que acaba com tudo, é praticamente impossível. Agora, é uma utopia. Acho que a gente foi buscar a utopia que se perdeu nessa questão do desenvolvimento sustentável. E aí nós temos que resgatar a discussão de outras conferências de ciência e tecnologia, que é fundamental. Qual é o nosso investimento, as nossas propostas para as questões da saúde? Qual é o nosso investimento e as nossas propostas para atender essa diversidade cultural? Eu vim agora de Benjamin Constant, a gente vê lá, professor Narciso, professor Narciso, professor Dinaldo, a garra dos professores lá. Mas como é que eles vão desenvolver ciência? Como é que eles vão trabalhar numa região completamente abandonada pelo poder público? Completamente abandonada pelo poder público. Né? Há uma evasão de recursos humanos das regiões amazônicas, inclusive de Manaus. Inclusive de Manaus. Porque nós, na região, não investimos em coisas básicas, inclusive soluções para problema de esgoto nas calçadas, porque nós estamos numa outra perspectiva de desenvolvimento. E aí nós temos que responder
há as antigas temáticas, que são velhas, mas são novas, porque são atuais, né? Como é que nós vamos trabalhar a pesquisa na área da saúde, a pesquisa na área da educação? Nós temos inclusive inovação na área da educação, mas nós não somos ouvidos, porque investir na educação não dá lucro. E aí vem a mídia, como coloca a professora, nós somos o penúltimo país em educação. Claro que somos. Uma educação que é trabalhada em compartimento, em projetinhos. Quantos projetos nós temos para desenvolver a formação de professores? PAFO, a alfabetização solidária, todo menino tem que sair alfabetizado na hora certa. Educação do campo, eu fui chamada lá para educação do campo. Educação indígena, todo mundo ganhando bolsa e não pode ter repetição de bolsa. Está faltando recursos humanos para que a gente possa, inclusive, responder a esse projeto. Mas eles não perguntam, e nós temos proposta. Nós temos proposta de formação, mas não perguntam qual é a nossa proposta de formação. A nossa proposta de formação inicial e continuada. A nossa discussão do tripé na academia, na universidade, do ensino, da pesquisa e da extensão. Qual é a nossa proposta, inclusive, de organização do trabalho? E qual é a nossa proposta das políticas que nós discutimos? Cansamos de discutir na Conferência Nacional de Educação e foi tudo por águas abaixo. Inclusive, nós discutimos 10% do PIB para educação. E educação pública. E aí eu quero salientar eu não sou contra a empresa privada, eu não sou contra os institutos de pesquisa privados, muito pelo contrário. Nós vivemos num sistema que tem a esfera pública e a esfera privada. Eu sou contra de investimentos públicos que podia alavancar o desenvolvimento para lucros privados. Aí isso eu sou contra. E aí, nós temos que trabalhar inovação, inclusive inovação na organização do trabalho e inovação até para a gente reeducar as nossas próprias cabeças de pesquisadores. Obrigado, professora Arminda. Eu passo à professora Nilza para que possa, então, fazer as suas complementações. Bom, a professora Arminda pontuou bem a questão, né, da educação no início, só complementando, como a nossa região lá ela é tríplice fronteira, Brasil, República Bolivariana de Venezuela e a República Cooperativista da Guiana, que é a antiga Guiana inglesa. Então, nós temos, recentemente, a universidade recebeu, né, para participar o convite do projeto Escola de Fronteiras. Por tratar de um tema, a Venezuela recentemente entrou, né, no Mercosul. E o que observa-se? Do lado brasileiro, tem alunos venezuelanos. E do lado, só atravessa, é seca, alunos brasileiros estudando em escolas venezuelanas. O que acontece? Bullying. Então, agora, com essas pesquisas tão importantes, né, tão chamada a atenção, tudo o que provoca isso. Então, a universidade, né, está agora voltada para esse tema. E já na nossa proposta da universidade, nós vamos trabalhar já com a educação infantil. Então, a proposta era já de primeira série, terceira e quarta e segunda. Agora, não. Os pequenos, a partir dos 5 anos de idade. Trabalhar essa questão mesmo de educação e cultura. Eu estou vinculada ao programa de pós-graduação em Ciências da Saúde e nós trabalhamos, né,
temos como objetivo não só formar, mas também capacitar profissionais e pesquisadores que incluem a interdisciplinaridade na forma de compreender saúde e a enfermidade em suas relações com essas questões socioculturais, que, com isso, elas sejam capazes de planejar e também promover estratégias de intervenção que atendam às demandas que são características da nossa região, ou seja, dessa fronteira do Brasil com a Venezuela e a Guiana. E também contribuir com a questão da saúde pública, ou seja, para o Sistema Único de Saúde. Então, é esse nosso objetivo. Então, esse é apenas um dos programas, né, da universidade que oferta. Outros programas, a gente sempre trabalha com o olhar voltado com a fronteira que a gente chama pan-amazônica, né? Então, nossa preocupação está formando esses pesquisadores é justamente para tentar, né, sanar essa lacuna, que, na verdade, depois, no seu exercício de pesquisador, onde não temos atualmente, temos que trabalhar mesmo com equipe interdisciplinar. Obrigada. Obrigado, professora. Eu passo ao professor Nilmar Pimenta. Deixa eu só reiterar aqui o que eu disse, para ficar bem claro que eu comentei das empresas do nosso modelo industrial. As nossas empresas, como a professora disse, realmente uma boa parte é montagem, né? Que por si não é errado, muita gente faz isso, muitos países fazem isso, não é o melhor, mas há inovação sim, professora. Não de produto, como eu disse. A inovação de produto é exógena, isso é um problema. Mas há muita inovação de processo, muita. A engenharia de produção do Amazonas é boa, dentro das empresas, feita por empresas amazonenses. O que não quer dizer que está bom, não quer dizer que está bom, pelo contrário. Porque isso não garante. O dia que a empresa for embora, o nosso pessoal vai embora junto para fazer engenharia de produção fora ou fecham as empresas daqui, de qualquer maneira, né? O que não é bom. O que eu defendo a gente tem que olhar nos próximos 50 anos que modelos que a gente quer. E a academia não pode se furtar a participar desse processo. É isso que eu defendo. Tem que participar, que não participou. Por comodismo ou porque não foi chamado. Se não foi chamado, tem que se mexer para participar. Se foi por comodismo, a gente tem que refletir sobre isso. Porque a questão é muito séria. Não dá para a gente fazer ciência e não pensar em inovar com essa ciência, porque aí a sociedade que paga isso não se beneficia. Então, tem que ter empresa. A inovação tecnológica acontece nas empresas. Isso todos os cientistas afirmam, não vi nenhum dizendo que não. Então, a gente tem que pensar em empresa, concordo com a senhora, que seja empresa que invista com o seu dinheiro para ter lucro e que use o governo para aproveitar-se das políticas, da definição de metas, enfim. O que a gente não tem na região e precisa pensar é como criar empreendedores na área do bionegócio. Eu sempre faço essa pergunta em vários lugares que eu vou. Qual é o empresário amazonense do PIN que vocês conhecem? Qual é o grande empresário amazonense do Polo Industrial de Manaus? Não tem. Isso é um problema. Não que as empresas de fora não sejam bem-vindas, têm sido até hoje. E é importante que elas venham trazem capital. O mundo inteiro briga por capital, por empresas, por indústrias. O Amazonas está conseguindo sucesso nesse aspecto. Mas não é suficiente, porque não é estratégico. Não é estratégico porque o modelo de atração é um modelo frágil. A gente está dependendo de decisões forôneas. Por exemplo, o Congresso Nacional está barganhando a aprovação da Zona Franca. A continuidade, né? Isso é ruim, porque depende de decisões externas. A gente precisa disso para continuar mantendo a economia se desenvolvendo, mas temos que ser mais inteligentes do que fomos nos 45 anos, em que nós não conseguimos criar outras atividades econômicas para fazer um contraponto à Zona Franca. Posso dar um dado para os senhores. Qual é o percentual do PIB da produção industrial do Amazonas? 45%. Qual é o percentual do setor terciário? 54%, 53%. Né?
é o setor de serviços que existe, é alavancado pelo polo industrial. Se não existe esse polo industrial, não haveria esse setor pujante como é. E somente 4,5% do setor primário, que é o setor que vem da biodiversidade, que usa a agricultura, que, portanto, tem muito pouca ciência agregada ali. É isso que a gente tem que pensar e refletir. Né? Qual é o papel da academia nesse processo? Qual é o papel da academia? Fazer ciência, fazer tecnologia, fazer inovação. E qual é o papel do governo em fomentar as empresas? A gente não tem pensado nisso. Nos fóruns que eu vou, eu discuto isso, mas eu não vejo, a não ser o esforço da SEC, Justiça Se Faça, o professor Denildo tem feito esse esforço, mas é preciso muito mais do Estado para a gente conseguir achar um outro caminho que não seja só o dependente do polo industrial. Não que a gente queira que o polo industrial vá embora, não é essa a ideia. A ideia é adensá-lo, é consolidá-lo. E aí tem vários caminhos, menos depender de incentivos fiscais. Melhorar a logística, melhorar a qualificação de recursos humanos, mas principalmente não é meia dúzia de doutores com conhecimento em TV digital que vai conseguir fazer interlocução com as empresas. Lá eles têm milhares. Quantos doutorados em engenharia elétrica a gente tem no Amazonas? Nenhum. Computação tem um, que foi um esforço do pessoal lá da computação da UFAM, que formou o primeiro doutor agora. E a gente tem uma indústria de informática fortíssima. Só querer trazer a indústria para cá com incentivo fiscal, dizendo que vai defender o meio ambiente, a floresta, é um discurso que vai caducar. Então a gente tem que ter essa decisão, tem que ter doutorados aqui, tem que ter outros programas, fazer ciência lá na base, eu concordo com todas aqui. É muita coisa que tem que fazer, felizmente, porque tem muito trabalho para a gente fazer, mas tem que fazer, senão a gente não vai avançar. Fazer ciência é muito importante, mas eu acho que também tem que mudar um pouco o foco da ciência. Fazer ciência para cumprir lá os papers, as exigências científicas dos conservadores da CAPES, mas também olhar do ponto de vista de fazer inovação, porque a sociedade precisa disso. É essa a mensagem que eu queria passar, porque eu acho que é uma seleta plateia, formadora de opinião, e que, evidentemente, também está preocupada com esses temas. Obrigado, professor. Então, a gente encerrou essa fase e a gente, então, abre para a pergunta da plateia. Eu já vejo que o doutor Roberto se inscreve. Doutor Roberto Sena, da Fiocruz. Bem, a professora. Pois não, professora. Meu nome é Denise Gutierrez. Só para obrigado, é isso que eu ia dizer, que as pessoas possam que se identifiquem antes de formularem suas perguntas. E as perguntas depois serão respondidas por todos e aí a gente vai inverter a ordem da resposta para que... Certo. Professora Denise. Então, eu sou daqui do INPA, estou ligada ao setor de tecnologia social. Gostaria de fazer uma questão para a banca. Entendi, assim, pela exposição dos colegas, a diversidade, né, de pontos de vista, de experiências, de perspectivas, porque essa temática da mesa é uma temática bastante abrangente e que realmente suscita, assim, uma multiplicidade de olhares, todos pertinentes, todos cabíveis, né, mas todos também que, de alguma maneira, se conversam, né? Então, eu gostaria de trazer uma questão que talvez pudesse alinhavar um pouquinho os discursos. Não sei se vou conseguir, mas eu queria talvez partir da experiência dos colegas e saber quais ações e projetos os colegas reconhecem como ações de potencial para o estímulo à inovação tecnológica ou social, uma vez que inovação é um termo também muito amplo, né? E na área da educação. Tá? Penso que aqui todos, de alguma maneira, são educadores, né? A temática está voltada para a educação, e daí a minha pergunta. Muito obrigado, professora. Doutor Roberto. Roberto Sena, da Fiocruz. Eu, desde ontem, fiquei feliz. Ontem e hoje a gente está falando muito em educação, e educação básica, educação, né, fundamental e educação básica. Eu gostaria que a mesa refletisse um pouco sobre essa educação. Quer dizer, como que a universidade está vendo a necessidade de formar jovens que pensem de uma maneira diferente,
a universidade está pensando um novo currículo, como que a universidade está formando esses professores para formar esses jovens. Eu acho que é importantíssimo, porque é uma crítica geral que se faz, que os professores, por exemplo, que são para química, para física, para matemática, são professores que fizeram pedagogia, que não têm uma formação. Eu estou fazendo essa. Eu não sou da universidade, então eu posso estar falando bobagem, mas é a ideia que a gente tem, que esse professor não tem uma formação para dar aulas de matemática, de física, de química. Eu também estou com viés da biologia aqui, mas as humanas também. E eu gostaria de ver como que vocês pensam que a universidade pode dar respostas na formação desses jovens, que mais tarde que a gente vai estar formando cientistas realmente aí de uma forma bem profunda. Muito obrigado, doutor Roberto. Próximo. Mais duas pessoas. Doutor Adalberto. Você primeiro. Obrigado. Hugo Mesquita, coordenador de extensão substituto do INPA. Dentro do tema Educação e Cultura para a formação de cientistas, Educação e Cultura para a formação de inovadores. Bom, a gente sabe, nesse momento, nessa virada que a gente está, início de novo século, que uma série de novos paradigmas tendem a criar uma nova cosmologia para a questão de como encarar o mundo do futuro. A gente tem a necessidade de resgatar uma série de valores para poder conviver e construir na diversidade que nós temos atualmente. Isto posto, e sabendo que a realidade legal existente para a participação de cientistas no processo de inovação é só na construção e não na sociedade, porque se assim o for, a punição virá para esses cientistas, eu gostaria de saber qual é, Ana Carla, a percepção que você tem dessa educação e cultura para os jovens que estão nas diferentes etnias que você tem contato, com quanto eles têm alguma visão de futuro para a carreira de cientista. Das professoras, das universidades, qual é, mas no caso a mesma pergunta colocada para a formação do profissional que vai lidar com esse jovem. E, finalmente, para o amigo Neomar, qual é a proposta que ele coloca para uma inserção maior desta capacidade de geração, de inovação que vem dos institutos de pesquisa e das universidades, uma vez que ele não vai ter a mesma motivação, o mesmo impulso que tem normalmente em países onde o pesquisador pode montar o seu próprio negócio, fica muito mais fácil para ele convencer os sócios, porque ele criou o processo. O que você vislumbra para esse futuro? Dentro desse quadro, educação e cultura para a formação de cientistas e educação e cultura para a formação de inovadores. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Adalberto. Obrigado, Edinaldo. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre dois pontos. A primeira delas, o primeiro deles, eu penso que, para isso tudo que nós estamos desenhando para o futuro, educação e cultura são pilares fundamentais. Mas eu gostaria de ressaltar que, na realidade, a gente está precisando, do ponto de vista científico, uma revolução nos processos de educação, na ciência-educação. Nós precisamos ter uma educação que seja transversal, e ela não seja só linear. Nós precisamos ter uma educação que passe da descrição de casos, do estudo de casos, para a produção de novos paradigmas educacionais, novas formas de fazer com que a diversidade cultural permeie os processos educativos sem descaracterizá-los. Enfim, quer dizer, penso que nesse processo todo, tendo como atividade transversal,
nós vamos conseguir caminhar no sentido, até fazendo uma conexão com a mesa anterior, para os processos adequados de mitigação dessas pressões ambientais todas que vivemos hoje. Nós precisamos de mudanças, por exemplo, nos padrões de consumo no mundo. Eu acho que a colocação que foi feita na mesa anterior, de que a gente não tem um espaço para plantar árvores, para consumir o CO2 que nós estamos produzindo, indica claramente que nós precisamos mudar os nossos padrões de produção de CO2. Isso implica mudanças muito claras nos padrões nossos de consumo, tá certo? Então, um exemplo do que eu estou querendo dizer é o seguinte: como é que a gente ensina na engenharia automotiva os nossos alunos hoje? Nós chegamos lá e dissemos para os nossos alunos: olha, isso daqui é um carro moderno, do ano 2012. Nós precisamos produzir o modelo 2013. Sabe o que os nossos alunos fazem? Colocam um espelhinho a mais no carro, uma luzinha no para-choque de trás, mas ninguém ataca a questão central. Nós estamos usando uma massa de 1.500 quilos de ferro para transportar 70 quilos. Nós temos que ter um novo paradigma nesse processo. Não só do ponto de vista educacional, mas mudando como a gente está fazendo as coisas dentro disso tudo. Portanto, eu acho que a gente precisa de uma revolução na educação. Uma revolução profunda na educação. E eu confesso a vocês que me estranha muito a gente caminhar na contramão de algumas coisas. Por exemplo, a questão dos investimentos na educação brasileira. O pré-sal, desculpem, vai botar mais CO2 para a atmosfera. Deveríamos investir fortemente na educação e preparar o futuro para que a gente ficasse independente do pré-sal. E não usar esse dinheiro para construir praças e estradas. Desculpem, gente, isso me emociona demais. Mas, enfim, quer um outro exemplo? O tão propalado programa Ciência Sem Fronteira. É lindo o programa. Mas esquecer que a educação, que as ciências humanas são fundamentais nos processos de inovação, me parece um equívoco fundamental. Tá certo? Então, acho que a gente precisa. O segundo ponto que eu gostaria de mencionar aqui, que também me preocupa demais na área de educação, é que, vivendo na Amazônia há 30 anos, o que eu percebo claramente é que as diversidades regionais não permeiam os processos de educação. Os livros todos que usamos, didáticos e paradidáticos, são homogêneos de norte a sul nesse país. E isso desliga os nossos jovens dos seus ambientes e de suas culturas. Nós precisamos pegar a ciência que estamos produzindo, as informações que estamos produzindo e inserir essas informações nesses livros didáticos e paradidáticos. O menino precisa, sim, aprender a mitocôndria, precisa aprender os processos básicos da física, mas não pode receber informações que estão desconectadas, desconcentradas de seu ambiente, desligando-os da sua cultura e do seu ambiente. Portanto, acho que a ciência tem aí também um papel extremamente importante a desempenhar no futuro não distante, no futuro, no desempenhar amanhã, porque já deveria ter desempenhado isso ontem. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alberto. Então, o tema que já era bastante amplo, desafiador para os nossos convidados, foi ainda alargado mais com a plateia. Eu, então, vou repassar a eles, que são os especialistas, começar com o professor Niomar, para que possa se manifestar sobre as questões apresentadas pela plateia e também as suas considerações finais. E o tempo para fazer tudo isso é de 5 minutos. A gente não mede tempo por latifúndio, não, né? É um latifúndio de tempo aí. Bom, eu me lembro da sua colocação, né? Já existem vários mecanismos que fazem isso, né? E o pesquisador, ao contrário, ele pode ter sua empresa, ele pode. Hoje, se a gente olhar, existe um fato muito positivo que está acontecendo nas instituições. O INPA tem uma incubadora, a Universidade do Amazonas tem uma incubadora, a minha instituição tem uma incubadora. Eu acho que existem 9 incubadoras na cidade. Isso já é um avanço imenso
porque são incubadoras, muitas delas de base tecnológica, que permitem que o conhecimento produzido nos laboratórios possa rapidamente ser transferido para a inovação. Então, e vários professores que eu conheço já estão pensando em ter suas empresas baseadas em conhecimentos que ele desenvolveu nos seus laboratórios e, evidentemente, que é muito justo ter uma parcela desse retorno, seja como o próprio empresário, seja como royalty, né, que ele vai receber pela transferência do conhecimento que ele produziu. Então, existe isso. Então, eu acho que esse é um aspecto que é importante, que é um avanço muito grande. Existem vários outros programas, tem o PAP, que também é desenvolvido pela SECT FAPEAM, tem não me lembro, tem um outro programa que eu não me lembro agora, tem alguns programas que estão, por exemplo, no site da FAPEAM, que permitem que haja a lei da inovação, a lei do bem, que incentivam as empresas a pesquisar, mas sempre buscando institutos tecnológicos, sempre buscando as universidades, porque elas são as detentoras do conhecimento. Não sei se todos sabem disso, mas nos países ditos desenvolvidos, a maior parte da inovação, do desenvolvimento tecnológico está nas empresas, né? Lá é que se produz a inovação, e a academia serve de base para a produção de conhecimento, base científica, tecnológica também. E no Brasil, quem produz conhecimento, ciência e tecnologia são as universidades. A maior parte das patentes brasileiras é feita pelas universidades, são detentoras as universidades. E patente é algo que você imagina que você vai produzir, que você vai transformar num produto. Mas eu acho que o Brasil tem avançado muito nisso, nas políticas públicas que visam permitir que os cientistas, os pesquisadores, os professores, criadores da inovação ou do conhecimento que vai se transformar em inovação, também tenham uma parcela do resultado desse produto de conhecimento. Eu acho que o caminho é esse. O que a gente tem que fazer é acelerar esse processo, no nosso caso aqui, na minha forma de ver, para fortalecer o bionegócio, que é onde a gente realmente não avançou, o bionegócio. Do ponto de vista do polo industrial, olhando o polo industrial, o que eu defendo é que a gente tenha uma visão estratégica. Não dá para a gente ser bom em tudo. Nós somos apenas 2 milhões de habitantes numa base educacional frágil. Então, ter cientista aqui em muitas áreas é luxo. Então, a gente tem que refletir também sobre isso. Nós queremos ser bons em quê? Eu vou citar o exemplo de numa cidade que eu conheço, espero que dê tempo. Uma cidadezinha lá do interior de Minas, chamada Santa Rita do Sapucaí, que tem 40 mil habitantes, resolveu ser boa em telecomunicações. Ponto. Começou há 30 anos atrás. Hoje fatura 2 bilhões de reais as indústrias deles lá. Gera empregos de alta qualidade, porque gera empregos para engenharia, gera empregos para professores, porque a universidade deles cada vez mais se amplia, recebe recursos para fazer pesquisa, né? E tem empresas que saem de dentro da faculdade, da universidade, muitos ex-professores que estão ganhando seu dinheiro, é legítimo ganhar seu dinheiro, é justo, e estão fazendo um ciclo virtuoso na região. Aliás, muitas vezes, se você olhar a densidade de retorno lá e aqui, talvez lá seja melhor. E o cerne de tecnologia está lá na universidade, está lá nas empresas. É um modelo que a gente tem que buscar, é um modelo que a gente tem que perseguir aqui. Porque, outro exemplo, espero que dê exemplo. A indústria de cosméticos brasileiros fatura 37 bilhões de dólares, um PIN. 74 empresas, das 1.600 empresas de cosméticos, faturam mais de 70% desse recurso. A maior parte delas está no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nós aqui, na região Norte, abocanhamos 1,5% desse mercado. O Amazonas não deve ficar nem com 0,5%. E por quê? A gente não sabe fazer cosmético? É uma questão de estratégia. Queremos ser bons, não precisa ser boa na indústria de cosméticos. Será que não tem uma outra na área de biodiversidade que a gente pudesse querer ser bom? E aí, há políticas públicas para a gente definir o que tem que ser feito para poder sermos bons nisso e chegarmos aos 2 bilhões do Anatel, aos alguns bilhões de outro segmento, uma fatia desse segmento. Eu creio que esse é o caminho. E sem ciência, sem instituições tecnológicas, sem capacitação de profissionais nas universidades para fazer isso, sem formação de empreendedores, a gente não vai chegar a esse patamar que a gente deseja. Certinho, muito bom. Professora Nilza Araújo.
Bom, tentar aqui responder, né, as questões formuladas pelos colegas. Reitero que é uma plateia brilhante e as questões estão à sua altura, né? Quando o Roberto ele fala, né, como é que a universidade está formando os professores, por exemplo, de química, de matemática, né, sentindo aquela lacuna. Eles têm uma formação da área de humanas, que é a parte de didática, a parte de psicologia da educação. E experiência tem observado que esses alunos da área de exatas, que têm essa formação, eles são um pouco resistentes. Tá? E o que acontece? Os professores formadores do seu curso, o que a universidade ela observa é a necessidade que esses professores sejam capacitados, ou seja, uma educação continuada na área de metodologia e didática. Porque muitos dos professores formadores desses alunos contemplam que, quanto mais reprovar o aluno, mais ele é bom professor. Não acontece muito. Então, a evasão na área de exatas é muito grande na universidade. Pelo menos na minha. Tem se observado. Nas áreas matemática, química, física, exatas, no modo geral, né? Então, nós trabalharmos com esses professores formadores. Tá? Então, a necessidade já foi detectado e nós estamos com um projeto. Quanto à universidade participando de novos projetos, nós temos o Trilhas, que é da Natura. Tá? Tem uma professora do curso do meu centro, veio com o informe na última reunião, onde eles vão financiar bolsas para os alunos para fazer pesquisa. Então, a universidade está participando desses programas, né? E a Natura tem um interesse aqui na região norte, então já está incluindo Roraima. Nós temos biofábrica, a incubadora, que é a economia solidária, que o Centro de Educação participa. E as ações, né, que a Denise coloca quanto à questão da diversidade, né? Quais as ações que estariam sendo contempladas no tempo na área da educação? É um desafio. Né? Porque na educação nós não temos receita pronta. Principalmente quando a gente trabalha com a diversidade cultural. Então, nós vemos que a questão do pesquisador, do professor formador, ele tem que ter essa sensibilidade. Que eu comentei. Nós tivemos uma formação. Cada um de nós, professores, quando nós chegamos à universidade, que é específica, que nós temos esse público, onde a diversidade cultural é tão grande, para nós trabalharmos como formadores, nós também temos que nos adequar àquela realidade. Senão, nós não aguentamos. Nós saímos. Então, ponto que nós trabalhamos é com a questão da sensibilidade. Então, acho que é isso. Obrigada. Muito obrigado, professora. Então, eu passo à professora Arminda. As perguntas se convergem, né? E eu bato novamente como eu iniciei. A vida é material e é preciso investimentos e políticas para que as ideias se tornem realidade. E aí eu começo com a sua colocação. Eu estou orientando uma tese que é a seguinte: estamos formando professores que não querem ser professores. Essa é a grande verdade. Nós estamos formando professores que não querem ser professores. E como nós estamos formando professores que não querem ser professores, nós vamos discutir uma questão da política.
a valorização do magistério. Né? O físico não quer ser professor de física, ele quer ser físico. O biólogo quer ser biólogo, ele não quer ser professor de biologia. O químico, ele quer ser químico. O pedagogo quer ser técnico, não quer ser professor de 1ª a 4ª série. Agora, por que isso? Aí nós vamos cair lá na política, a valorização do magistério. A valorização do magistério passa por tripé. É o tripé do salário. A vida é material, minha gente. Da carreira e da formação. E aí, colocando isso, né, nós estamos com experiências inovadoras e muito inovadoras, que é justamente a discussão da formação vindo da sociedade. É o projeto Mura. Eu estou encantada com o curso de formação de professores indígenas. Eu digo projeto Mura porque forma a 1ª turma agora, né? E forma a primeira turma dentro de uma expectativa e uma discussão dos próprios índios. Nós temos outras turmas, os mundurucus, os saterés e já outras negociações. E aí eu digo que é projeto inovador porque houve uma pressão da sociedade. Porque na educação, né, como é que nós vamos inovar e nós temos processo de inovação? Na educação, nós podemos inovar processos. E nós colocamos a proposta de inovação de processos. Mas sabe onde ela morre? No investimento. Eu coordenei um projeto aqui na FAPEAM, e todas as hipóteses que eu coloquei, deu não. Eu não provei coisa nenhuma, não. Era a construção de nova metodologia. Mas estava claro para mim. Estava claro porque as políticas são sazonais, né? As políticas são para o processo. A política da educação reflete o interesse de grupos, né? Os secretários de educação que são indicados médico, advogado, não entende coisíssima nenhuma da educação e atrapalham a educação, né? E aí nós vamos para uma questão que o doutor Adalberto coloca, as mudanças necessárias à revolução. Professor, a política do livro didático é uma aberração. As grandes corporações entram e não adianta você propor livro que você vai fazer porque não passa, tem a indústria do livro didático. E não adianta, a gente insiste e não passa, porque o grande capital está na editoração dos grandes livros, que é comprado pelo MEC, que rola muita grana, né? E aí, qual é o cachorro que vai soltar o osso de graça, né? E aí eu quero parabenizar, tem a UEA tem uma proposta que eu quero ressaltar, né? Os projetos de educação do campo, eu vou citar só um projeto, que é o que eu conheço mais. Todos os livros de formação de professores são escritos pelos formadores. A gente estava rindo um dia desse, que quando começou a se escrever os livros, eles eram tão pobrezinhos, e diziam assim para nós: vai desestimular, inclusive, a formação dos alunos. Hoje, os livros são outros, são de qualidade, porque se iniciou projeto de formação. Agora, isso só surgiu porque tem a FAPEAM, que aprova projeto, e políticas do MEC, né? Políticas do MEC, que incentivo determinadas, né? Porque há dentro do poder uma configuração política que nós somos país de periferia, nós somos estado de periferia, e aqui eu queria deixar a proposta. Nós temos que brigar para a Amazônia, financiamento diferenciado.
nós temos que brigar por projetos de política que a gente possa trabalhar, inclusive, as infraestruturas das cidades, para que os nossos polos lá possam fixar os nossos doutores. E aí, vou terminar já, né? E aí a cultura, né? Os jovens. Olha, nós estamos tentando convencer os jovens que ser professor é uma boa empreitada, que ser professor é um estilo de vida, ser professor não é prazer, e nem tampouco amor, como querem dizer. Ser professor é uma profissão que precisa de competência e inovação. Agora, está difícil, professor, convencer os jovens, né? Porque ser professor nesse país é brincadeira, né? E eu agradeço o convite, e aí eu já me empolgo e já falo, né? Muito obrigada. Muito obrigado, professora Arminda. Eu passo então a professora Ana Carla para que possa então fazer as suas considerações. Obrigada, professor. Em 5 minutos eu vou ter que me empolgar com a professora Arminda também. Eu acho assim, foram várias questões, mas eu tenho 2 que eu vou pontuar. Uma do professor Roberto Sena e outra do Dr. Hugo Mesquita. A questão da educação básica, acho que a gente vive um ciclo vicioso, né? Não existem professores que tenham uma forma interdisciplinar de educar, consequentemente, a gente não forma alunos que são preparados para trabalhar de forma interdisciplinar. E nós, como pesquisadores, também reproduzimos essa falta de interdisciplinaridade. Como o doutor Alberto falou, a mesa e muitos outros colegas, eu acho que o gargalo realmente está na formação básica desses alunos. Realmente está começar a criança, desde cedo, entender, por que não com os indígenas, que não existe uma separação entre natureza e cultura. E aí eu posso ter aula de biologia, de ciência, de história, matemática, de português, de forma transversal, como o doutor Adalberto falou. Mas isso não é fácil fazer. Isso eu tenho que ter predisposição, eu tenho que querer fazer, e meus cursos têm que me ensinar a fazer isso. E aí, como professor, eu vou tentar fazer isso, né? Hugo, é um exercício, eu acho que em 5 minutos não dá para responder a tua pergunta, né? Só no Amazonas a gente viu que a gente tem 64 etnias. No Brasil, mais de 220 como um todo. Então, cada grupo tem suas propostas, tem sua forma de prever, de querer visualizar e vislumbrar o futuro. Mas, pensando nos estados do Amazonas e pensando nas experiências, você tem dos Mura, como a professora Arminda falou, que pensou, questionou, foi no MEC e quis começar um trabalho de educação diferenciado, de pensar sua própria história, de pensar sua matemática. E, interessantemente, os Muras, diante da imagem da sociedade, é aquele grupo que já perdeu língua, já perdeu traços diacríticos. O que é isso? Não se pintam, não se vestem de índio, mas foi o grupo inovador, professor, que quis pensar uma educação diferenciada. Você tem grupos, como Yanomami, ou como os MD Atuari, que mesmo mexendo em computador, mesmo tendo acesso à internet, eles querem manter a língua, eles querem manter a cultura, mas eles também querem saber diferente, querem saber como é que maneja a abelha, né? Como é que eu crio o tambaqui nos meus igarapé. Eles querem saber disso. Então, assim, são grupos com desejos, né, e visões de mundos diferenciadas. E eu acho que o lado de cá, que não está tão o lado de cá agora, porque as coisas se misturam, a realidade do Amazonas é diferenciada. Se a gente for ver nossas bancadas no Instituto, nossas salas de aula, a gente tem os indígenas não mais nas aldeias, gente. Os indígenas estão aqui dentro com a gente. São pesquisadores, são professores também. Então, é um exercício grande de entender essa diversidade, de entender essa diferença. E eu acho que a gente pode começar a inovar quando a gente não separar natureza e cultura. Aí a gente pode pensar de forma interdisciplinar. Obrigada. Bom, também gostaria de agradecer ao Nilmar, a Ana Carla, a Nilza, a Arminda, a todos vocês presentes pela participação, e declarar, encerrar, agradecer aos relatores, o Dalton e o Albertino,
e declarar encerrada esta sessão. Muito obrigado. Boa tarde a todos.